Agora será lançado fora o príncipe deste mundo, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. A paixão de Cristo nos livrou do poder do demônio. É assim que nos diz Tomás na meditação da segunda-feira da terceira semana da Quaresma. Ele foi levantado da terra, segundo Tomás, Jesus, isto é, por sua paixão na cruz. Portanto, por essa paixão o demônio foi expulso de sua dominação sobre os homens. Por essa paixão o demônio passou a ser impedido de dominar os homens. Com relação àquele poder que antes da paixão de Cristo o demônio exercia sobre a humanidade, três coisas deve-se ter em mente. O homem, por seu pecado, lucrara para si mesmo a condição de escravo do demônio. Lá, Adão, Eva, aquela coisa toda. Uma vez que foi através da tentação do demônio que ele fora vencido. Deus, a quem o homem ofendera ao pecar, abandonou por justiça o homem à escravidão do demônio. Deus deixou porque o homem quis ir ali. O homem quis ser escravo do demônio. Deus não violenta a vontade humana, então Deus permite que o homem seja escravo do demônio. O demônio, por sua vontade mais do que perversa, colocou-se no caminho entre o homem e a sua salvação. Colocou-se, o demônio entrou no caminho pela sua própria vontade entre o homem e Deus. Com relação ao primeiro ponto, vamos lá. A paixão de Cristo nos libertou do poder do demônio, segundo Tomás, porque ela nos trouxe o perdão do pecado. Quanto ao segundo ponto, a paixão libertou o homem do demônio porque trouxe a reconciliação entre Deus e o homem. Já quanto ao terceiro ponto, a paixão de Cristo nos libertou do poder do demônio porque seus atos durante a paixão, o demônio excedeu-se. Vamos lá, recapitulando. A paixão de Cristo nos libertou do poder do demônio porque nos trouxe o perdão do pecado, porque nos libertou do poder do demônio, porque trouxe a reconciliação, nos libertou do poder do pecado, nos trouxe a reconciliação entre Deus e o homem, e porque o demônio se passou, digamos assim, se excedeu. Lembra aquela imagem da paixão de Cristo, lá do demoninho, lá no colo, lá, enfim, aquela coisa toda, beleza. O demônio, Tomás deixa claro, ainda continua a exercer poder sobre os homens. Não podemos nos esquecer disso. Se Deus o permitir, ele pode tentá-los na alma e no corpo. Vejam bem, se Deus permite, a ação do demônio é permitida por Deus. No entanto, um remédio foi preparado ao homem na paixão de Cristo, por meio do qual ele pode defender-se desses ataques, de modo a não ser conduzido por eles à destruição da morte eterna. Da mesma forma, todos aqueles que, antes da paixão de Cristo, resistiram ao poder do demônio, tiraram da paixão o seu poder de resistir a ele. Ou seja, as pessoas que, mesmo antes da paixão de Cristo acontecer, resistiram ao poder do demônio, que foram tentadas pelo demônio, com certeza Nossa Senhora, por exemplo, com certeza São José, eles retiraram já da paixão de Cristo, porque ali, como rasga-se o véu do templo, não existe tempo, espaço, história. Ali toda a realidade, toda, aquele que era e que é. Ele é alfa e ômega, princípio e fim, nós vamos escutar no Sábado Santo. Por causa disso, no entanto, por causa disso é dali que se tira a força para resistir ao pecado. Deus permite que o demônio também engane os homens, em algumas pessoas, épocas, lugares, enfim, de acordo com o caráter oculto de seus desígnios. Nós não conhecemos os desígnios de Deus. O fato de que há alguns que negligenciam o uso desse remédio, que é a paixão de Cristo é o remédio para nos prevenir da tentação do demônio e de que o demônio nos roube, as pessoas negligenciam isso, mas isso não diminui a eficácia desse remédio. A luta contra o demônio é na paixão. E o que é a paixão de Cristo? O nosso próprio sofrimento oferecido a Deus, participação dos sacramentos, uma vivência de uma fé católica autêntica.